Muito bem. O que podemos comentar a respeito de algumas declarações verdadeiramente vulgares do nosso atual presidente Jair Bolsonaro? Provavelmente a, a sua última peça escandalosa ficou por conta do tal furo de reportagem, né, no caso que se refere a Hans River versus jornalista da Folha, né, cujo nome não me recordo. Essa CPMI das fake news realmente está surtindo efeitos, né? E um efeito bastante negativo, sobretudo para os partidos de esquerda. Uma série de verdades estão brotando, né, do depoimento de pessoas que não estão envolvidas com nenhum partido, mas que estão incriminando cada vez mais a ala do PT. E na tentativa de dar um furo, essa tal jornalista acabou se dando mal, né? Vamos dizer assim, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. E daí, né, então só não poderia estimular outra coisa a não ser mais uma declaração vulgar do nosso querido e atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele, vamos dizer assim, expressou-se deste modo, aspas. Ela queria literalmente dar o furo, né? Então, é claro que não cabe a isso ao presidente, né? Ele tem uma autoridade, ele exerce uma autoridade e tem um protocolo a respeitar, né? Porém, as pessoas que votaram no então deputado Jair Bolsonaro para presidente conhecem bem a sua linguagem, né? Então, é claro que isso tudo, esse tipo de linguajar não é adequado para um presidente. Porém, as vozes mais indignadas não estão vindo, vamos dizer, do povão, muito menos da ala conservadora, direita, vamos dizer assim, contra as declarações do presidente Jair Bolsonaro. As vozes indignadas, né, aquelas que estão exigindo até o impeachment do presidente por conta dessas declarações, estão vindo justamente dos grupos de esquerda, sobretudo do Partido dos Trabalhadores e, sobretudo, do ex-presidente Luiz Inácio, né? Então, vamos focar aqui, já que estamos focando na linguagem vulgar de um presidente que atualmente está em exercício, vamos contrapô-lo com um ex-presidente, né, brasileiro que já não está mais em exercício e que está respondendo por crimes e até há pouco tempo estava preso, né? Vamos confrontar a linguagem de um com o outro. O Lula muitas vezes se expressou de maneira tão vulgar, tão ou mais vulgar que o atual presidente Jair Bolsonaro. Porém, talvez ele não tenha se expressado tantas vezes assim, né? Agora, a vulgaridade do Lula, ela pode ser muito bem disfarçada, ou pode ser mal disfarçada ou muito bem disfarçada. Às vezes é uma vulgaridade explícita, porém disfarçada daquilo que o Viktor Frankl diria sobre a suposta educação sexual nos anos 70. Eram edições de livros pornográficos que vinham disfarçados de educação sexual, né? E o mesmo podemos atribuir ao nosso ex-presidente, né, Luiz Inácio. Então, só para refrescar a memória de alguns petistas que ainda acreditam que o Lula é algum herói da pátria, é um homem que realmente, moralmente, é superior, por exemplo, ao Jair Bolsonaro, vamos rever alguns pontos marcantes da sua carreira, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, estamos em 2020, né? Recordar é viver e a memória, né, a história, ela precisa ser conservada e vamos dizer assim, os atos das pessoas, eles têm consequências, sobretudo os atos de autoridades, como no caso de um presidente, né? Esses atos podem ter consequências gravíssimas para a sociedade. Então vamos lá. Foi no ano de 2008 para 2000, de 2007 para 2008 que surgiu, né, um projeto de se instalar máquinas e camisinhas nas escolas públicas. Veja bem, como é que a educação no Brasil está ainda hoje? Isso não é só o professor Olavo que denuncia, são vários órgãos
de divulgação que denunciam isso, que a educação brasileira ela está nos piores índices, né? O Provão Internacional está aferindo isso ano após ano, né? O pouquíssimo, baixíssimo aproveitamento escolar dos alunos brasileiros, dos estudantes brasileiros. Tá. Então, daí em 2007, quando a educação já estava esta bela porcaria que ainda está hoje, você tinha um presidente tentando sancionar um programa de instalação de máquinas de camisinhas nas escolas públicas. Você veja bem, as escolas públicas estão precisando até hoje de máquinas de camisinha. Elas não estão precisando de melhor, pelo menos um ambiente mais limpo, mais seguro e mais que conspire para a educação real das pessoas. Ou seja, a educação que vai se dar dentro da das matérias básicas, né? Que todo mundo já cansou de repetir aqui, mas é o básico para a formação intelectual básica das pessoas, do ser humano. Você tem o cálculo, você tem a língua, você tem as noções de ciência. A educação sexual você pode até incluir um pequeno adendo de educação sexual dentro da matéria de ciências, por exemplo. Mas qual que era o propósito? Era o propósito de se fazer, não só se estabelecer uma matéria específica para a educação sexual, como até privilegiar essa matéria. E vocês duvidam? Vamos pegar aqui algumas vulgaridades declaradas pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então aqui, ó. Isso em 2008, tá? Um pouco antes do Papa Bento XVI chegar aqui, 2007, perdão. Pouco antes do Papa Bento XVI aterrissar em solo brasileiro. Aqui, aspas para o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Sexo é uma coisa que quase todo mundo gosta e é uma necessidade orgânica. É uma necessidade da espécie humana e da espécie animal. Vamos pegar outra declaração vulgar do nosso querido ex-presidente? Aspas para Lula. Não tem como a gente carimbar na testa de uma criança, adolescente, qual é o momento em que ela pode começar a fazer sexo, praticar sexo. Sexo é uma coisa que todo mundo gosta e é uma necessidade orgânica. É a necessidade da espécie humana e da espécie animal, de novo. E aqui, e ainda, né, fecha aspas para o Lula e ainda complementa, né, o autor do artigo ainda complementa. Teorizou o presidente ao lado da primeira-dama, Marisa Letícia. Então, aspas de novo para Lula. Muitas vezes somos modernos no discurso, mas não temos coragem de conversar com o filho da gente. Pense numa frase, pense em declarações como essa, gente. Vê se é a vulgaridade e a putaria disfarçadas de pedagogia, disfarçadas de, vamos dizer assim, de uma ação política, institucional, educacional, de que se propõe a beneficiar a sociedade. Mas como? Veja bem, gente. Em 2007, a minha filha estava com 12 anos. Em 2007. Estudava escola pública. E eu e a minha companheira decidimos transferir ela para uma escola particular porque ela não aguentava mais. Era tráfico de droga dentro da escola, da escola pública aqui, né, na nossa região. Tráfico de drogas, ameaças, gente perseguindo, porque ela é uma menina inteligente, sensível. Era vulgaridade dentro da escola, ela presenciou cenas vulgares, cenas indecentes, né? Professores, né, desqualificados para o ensino, né? E os diretores, o diretor da escola, no caso uma diretora, uma pessoa sem voz. Quer dizer, a escola estava totalmente decadente. Isso eu estou falando de uma. Quantas não estão nessa situação ou até pior? Então, como é que um homem como esse, como o senhor Luiz Inácio, chega a defender a ideia de que temos que distribuir máquinas de camisinhas nas escolas, né? Porque sexo é bom e todo mundo gosta, né? Quer dizer, é claro que isso só pode, esse é papo, cara, nem em boteco eu vi um papo desse. Você pode ouvir, eu que já frequentei muito boteco, você pode ouvir muita vulgaridade, mas eu nunca vi um pai de família, um boteco, mesmo um bêbado desqualificado,
com pretensões como essa. Então, essas declarações do nosso querido ex-presidente Luiz Inácio estão abaixo de conversa de boteco, gente. Na época, ninguém falou. Isso foi transmitido na Globo, né? Ninguém fala nada. E sinto muito, aqui eu vou me colocar até. Tem muitas pessoas da minha família que ainda acreditam que o PT é alguma coisa. E, bom, não é. Porque está todo mundo preocupado, né? Estão preocupados porque Bolsonaro está promovendo a reforma da Previdência, está todo mundo preocupado assim, com salário e com INSS, né? Com aposentadoria, salário e INSS. É só com isso que as pessoas estão preocupadas. O pessoal que, sobretudo o pessoal que defende a ala esquerda aí, que se opõe ao Bolsonaro, eles só estão preocupados com isso. É como se, assim, o INSS, a aposentadoria e um bom salário fosse a panaceia para tudo. Tá tudo resolvido no mundo. Basta você passar num concurso, basta você estar num bom emprego que você está garantido na vida. Mas como? Que garantia é essa? É claro que nós temos que prezar por isso. Eu mesmo ganho um pouco, trabalho de freelancer, né? Fui chutado, trabalhei na PUC PR, fui chutado há 4 anos, não consegui me recolocar no mercado de trabalho, então consegui pelo menos um trabalho de freelancer e ganho razoavelmente mais o suficiente para pagar minhas contas. Mas eu vou me garantindo. Agora, como é que o pessoal acredita que é só a questão do salário, só a questão da previdência vai resolver tudo? Durante o governo Lula, você teve corrupção cultural, pedagógica, institucional, além da corrupção financeira, né, econômica. E as pessoas estão preocupadas com isso, com a reforma da Previdência e com as declarações vulgares do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o Jair Bolsonaro pode declarar, pode se expressar vulgarmente muitas vezes, mas você não vê ele defendendo um tipo de coisa desse como o Lula, que as escolas estão precisando de máquinas de camisinha, as escolas estão decadentes, os alunos não conseguem estudar, são muitas vezes ameaçados por marginais, né? A qualidade do ensino está uma merda e o presidente está lá preocupado em distribuir máquina de camisinha. É porque esse é um tarado. Só que ali ele se expressa por meio de uma linguagem disfarçada, né? Pseudocientífica, porque é uma necessidade orgânica, blá, 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 né? Mas o que é isso, meu? Ninguém fala nada ninguém consegue lembrar dessas porcarias que o nosso ex-presidente falava. Ah, mas o presidente, o Bolsonaro é uma vergonha nacional, mundial. E a Dilma foi o quê? A Dilma que não consegue articular uma frase, né? A mulher é disléxica. Então vamos pegar outra vulgaridade disfarçada do nosso querido ex-presidente? Lá vai. Aspas para Lula. Hipocrisia, porque muitas vezes deixamos de debater os temas de forma verdadeira, com que eles têm que ser debatidos. Por puro preconceito, e por pura, mas a minha mãe não gosta, o meu pai também não gosta, a igreja não gosta, e não sei mais quem gosta. Sexo é bom e todo mundo gosta, o jovem não tem que pedir permissão para pai nem para mãe. Daí aqui, né, fecha aspas para o Lula e termina assim o artigo. Apontou Lula, lembrando que, por causa da gravidez precoce, muitas meninas têm a sua infância perdida e o futuro comprometido. Tá, se elas têm a sua infância perdida por causa da gravidez, o que máquinas e camisinhas na escola vão ajudar? Pensa bem, cara, ó, falo por mim agora, a minha experiência, quando eu era já não digo criança, quando eu já era adolescente, tinha lá meus 13 anos. Olha, eu já vou dizer de cara que eu fui o pior aluno, tá? Eu reprovei 4 vezes na escola. E eu me lembro, cara, que eu tava lá, acho que na quinta série. Tava com 13 anos na quinta série. Então tinha uma professora, se eu achasse, se tivesse uma professora gostosa, se a nossa professora lá de matemática fosse uma mulher que eu achasse gostosa, se fosse uma bonitona, gostosa, pronto, acabou, eu já reprovava. Porque eu ia só ficar olhando para ela. Se tivesse uma coleguinha minha que fosse gostosa também, eu me perdia fácil, né? Ou seja, mesmo num ambiente normal de escola no meu tempo, eu fiz a quinta série, acho que em 1990, eu já tinha reprovado, já para ter feito antes. Em 1990 eu estava na quinta série, tá? E, e você vê, e ainda era um ambiente mais conservador, né? Um ambiente mais propício, menos degradado,
menos invadido pela vulgaridade, pela criminalidade do que hoje, mesmo porque eu também estudei escola particular, veja só. Então era um ambiente onde era tudo organizadinho, rigorosamente dentro dos padrões da lei. Mas bastava ter uma mulher bonita que eu já me perdia nos estudos. Agora, que dirá se naquele tempo distribuíssem máquina de camisinha lá, distribuir máquina de camisinha na escola é para incentivar a putaria, é só. Não é outra coisa, é para fazer degradar mesmo a noção de autoridade de professor, de autoridade de pai, de autoridade da igreja. Né? E se, cara, eu vou dizer uma coisa pra você: se aquela merda de projeto fosse aprovada, graças a Deus não foi, se ela tivesse sido aprovada, eu não duvido nada que um dia algum maluco, psicopata já não pensar assim: vamos instalar dentro da igreja também, porque não podemos ser hipócritas, né? Pense nisso já. Né? Mas mesmo que esse projeto não tenha ido para frente, só o fato de um presidente se expressar com tamanha vulgaridade e hipocrisia já estraga tudo. O fato de isso ter sido é, transmitido por um canal como a Globo, que basicamente 90% da população brasileira assiste, já assistia pelo menos naqueles anos, isso já é o suficiente para estragar a mentalidade de todo mundo. Ah, o presidente aprova. Porra, então, né? É como parece um episódio dos Simpsons em que reúne um plebiscito lá com o prefeito da cidade para decidir se vão permitir ou não a instalação de cassinos na cidade lá de Springfield. E daí tá todo mundo na dúvida e tal, daí decidem perguntar para o reverendo lá, né? O padre lá da cidade, qual que seria a opinião dele, né? Já que a questão dos jogos, né, de cassinos é uma coisa séria. E daí o padre, o reverendo, se levanta e diz: uma vez que uma coisa foi aprovada pelo governo, já não é mais imoral. Aí todo mundo, cara, é mais ou menos assim que funciona, meu. Mesmo que um projeto não seja, um projeto absurdo desse não tenha sido aprovado, só o fato do presidente aprová-lo moralmente, como ele fez, uma indecência dessa, já estraga tudo. Você já começa a predispor muita gente, muitas mentalidades fracas a isso. Então, é claro que é muita estupidez. O Lula, ele é vulgar. O Jair Bolsonaro pode ser vulgar nas palavras. O Lula é vulgar nas palavras, na carne, no osso e na alma. Entendeu? E tá na hora das pessoas acordarem para isso. É claro que o Lula não volta mais. Né? Eu duvido que o Lula volte. Mas ele vai encher muito o saco, entendeu? Então, tome cuidado, prestem atenção. Pesquisem, gente. Né? Pegue a história do PT e colecionem, né, as expressões vulgares do Lula e comparem com as de Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro fala vulgaridade, mas não faz. O Lula fala, não faz vulgaridade e tenta disfarçar, né? Coloca aquele escudo verbal ali para tentar justificar, né, os seus fetiches, né, e as suas taradices. Era isso.